Oi pessoal, tudo bem? Eu achei esse documentário tão relevante para poder contar um pouco da história da Holanda, que eu traduzi ele para que ele fique mais acessível aos brasileiros e que a gente possa pensar um pouco nas questões do nosso desenvolvimento urbano, nas nossas questões do transporte urbano, né? A gente tem espaço, a gente tem agora dinheiro para fazer muitas coisas e essa experiência da Holanda eu acredito que ela é bastante relevante. E a gente deve realmente pensar nisso. É uma iniciativa que também está vindo da Dutch Cycling Embassy. E espero que gostem. Obrigado. A Holanda tem a maior taxa de ciclistas por habitante do mundo e é também um dos lugares mais seguros do mundo para se pedalar. Isso se deve a uma fantástica infraestrutura ciclística que se estende por todo o país. Então, como os holandeses criaram esta rede de ciclovias de alta qualidade? Muitos, incluindo alguns holandeses, acreditam que as ciclovias já estavam lá há muito tempo, mas isso não é bem verdade. Sim, existiam ciclovias já há algum tempo, mas eram muito diferentes das que existem hoje. Elas eram estreitas e perigosas, não chegavam até os cruzamentos e não eram conectadas, pois elas não eram realmente necessárias. Mesmo assim, o número de ciclistas ultrapassava de longe o número de carros. Após a Segunda Guerra Mundial, tudo mudou. Os holandeses tiveram que reconstruir o seu país e ficaram incrivelmente ricos. De 1948 até 1960, a média salarial subiu 44%. De 1948 até 1970, o crescimento foi de 222%. Então as pessoas começaram a comprar bens mais caros e a partir do ano de 1957 começaram a surgir muitos e muitos carros nas ruas. Ruas estas de cidades antigas não projetadas para suportar os veículos automotores. Resultado: construções foram destruídas em prol dos carros. Isso incluiu a destruição das ciclovias que já existiam. As praças e os jardins das cidades se tornaram estacionamentos, e os novos empreendimentos já tinham rodovias imensas para o tráfego motorizado. Para se ter uma ideia da mudança, a distância diária percorrida pelas pessoas passou de quase 4 km em 1957 para mais de 23 km em 1975. Mas esse progresso teve um alto e terrível preço. Ciclistas foram marginalizados, a ponto de largarem suas bicicletas a uma taxa de 6% ao ano. 3.300 vidas foram perdidas somente no ano de 1971, e mais de 400 dessas vidas eram de crianças e adolescentes de até 14 anos. Esse massacre de pessoas inocentes levou as pessoas às ruas em protesto, dizendo: "Parem de matar nossas crianças! Queremos segurança para os pedestres e ciclistas." Logo suas vozes foram ouvidas. Em 1973, com a grande crise do petróleo, o país parou para repensar no seu desenvolvimento não sustentável. O primeiro-ministro holandês falou à nação que a crise traria mudanças graves no comportamento de todos, pois deveriam mudar o seu estilo de vida e depender cada vez menos do petróleo. Entretanto, isso seria possível sem diminuir a qualidade de vida já conquistada durante o período das vacas gordas. A partir daí, políticas de incentivo ao uso das bicicletas foram criadas. A proibição do uso dos carros aos domingos para economizar gasolina serviram principalmente para que as pessoas olhassem as cidades e refletissem sobre como elas eram sem os carros. Também, durante esse período, o centro das cidades foram fechados permanentemente para os carros. Os protestos da população continuaram, porque a motorização em massa mata as pessoas, as cidades e o meio ambiente. Grandes passeios ciclísticos aconteceram por todo o país, criando uma consciência generalizada da importância do uso das bicicletas. Isso trouxe mudanças nas políticas do transporte público do país para sempre. Em meados da década de 70, vários municípios começaram a desenvolver ciclovias e ciclofaixas, desta vez mais seguras e distantes dos veículos. Tudo financiado pelo governo federal holandês. As primeiras ciclovias foram feitas a partir do zero, em Tilburgo e em Haia. Com o tempo, o número de ciclistas cresceu incrivelmente. Em Haia o aumento foi de 30% a 60% e em Tilburgo foi de 75%.
A simples ideia, construa o caminho e os ciclistas virão, foi comprovada definitivamente na Holanda. Concluindo, o que causou as mudanças pró-ciclistas na Holanda? As cidades não suportavam mais o tráfego dos veículos motorizados. Isso causou demolições do patrimônio histórico. O número intolerável de mortes no trânsito levaram também a maciços protestos. A crise do petróleo seguida de uma crise econômica e o alto preço da energia. A solução para esses problemas foi a vontade política por mudanças a nível nacional e municipal, com os tomadores de decisão trabalhando lado a lado dos arquitetos para resolver esta situação. As políticas de mobilidade urbana tiraram o foco dos carros para as bicicletas. Hoje, as bicicletas são uma parte irremovível do patrimônio cultural holandês e das políticas de transporte público. E o que os protestantes ganharam com isso? O número de mortes de crianças no país despencou de mais de 400 em 1971 para 14 no ano passado, em 2010. Esta rua ganhou uma ciclovia. Esta ponte também. Este caminho pintado se tornou uma ciclovia permanente e os carros foram totalmente banidos dali. Esse lugar é agora um dos pontos mais famosos de Amsterdã, I Amsterdam. Esta avenida, que foi palco de intensos protestos, hoje é um belíssimo gramado. Concluindo, os problemas da Holanda não eram e não são únicos e nem as suas soluções. Agora seguem algumas perguntas para uma reflexão brasileira sobre o tema. Você já teve algum amigo morto no trânsito? A Petrobras e outras petrolíferas têm interesse ou não no aumento da quantidade de carros no país? Qual foi a solução brasileira para a crise do petróleo em 1973? Quantas estradas e pontes a mais são necessárias para solucionar o problema do trânsito no seu município? Agradeço pela atenção e repassem esse vídeo se julgar relevante.